Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz, né? Ganhar uma taça sempre deixa a gente feliz. Embora com sinceridade, eu acho uma disputa bem boba. Acho que esse negócio de Recopa falando em português claro, coloquial, é uma babaquice. Sem brincadeira. Eu acho que eu gosto de jogar campeonato, torneio. Isso aí é que nem o torneio de Santiago, a Taça Santiago, Copa Roca, as Copas que o Brasil disputava com o Uruguai, Argentina, é um jogo só. Esse zumbido que vocês estão ouvindo é o ventilador, tá? Porque aqui em Guapimirim está um calor insuportável. Aqui dentro de casa, nesse momento, está 35 graus. E caiu um toró agora, vai cair uma chuva daquela de arrebentar. Mas não alterou nada, não caiu nem meio grau a temperatura. Parece que a gente está no Amazonas, na floresta amazônica. Mas finalmente ganhamos, acho que agora a Fluminense pode pensar no Campeonato Carioca. Domingo é Botafogo e eu vou quebrar uma promessa que eu fiz a mim mesmo em 2012. Depois do Fluminense e Botafogo, o Fluminense foi campeão carioca, eu tinha tomado uma decisão de nunca mais ver clássico do Rio de Janeiro ao vivo, no estádio, ver em casa, porque eu não estou mais em idade de me aborrecer. Gosto mais de mim do que do Fluminense. Aliás, eu gosto mais de mim 1 trilhão de vezes elevado a 1 trilhão do que o Fluminense. Aliás, do que qualquer coisa. Tirando minha família, eu gosto mais. Então, vou ver Fluminense e Botafogo. Vou estrear minha camisa que eu ganhei de Natal, do meu filho, que é a camisa branca mais bonita que já foi feita pelo Fluminense, que é do Mundial de 52. Camisa branca. Mas, então a gente vai pensar agora no Campeonato Carioca, né? Porque está na hora. Temos que ganhar para não ficar sujeito a ser quarto colocado, ganhar para ficar ali em segundo ou terceiro e jogar a final, passar e jogar a final. Mas no jogo de ontem, aconteceram algumas coisas boas no jogo de ontem. O time entrou sério, contra um adversário com 11 jogadores atrás, que veio para garantir a vantagem que eles tinham conseguido lá em Quito. E o Fluminense começou 10 minutos espetaculares, depois foi caindo. A gente deu umas bobeiras ali pelos 20 minutos, quando o Thiago Santos tentou 2 atravessadas de bola. Felipe Melo também tentou, o André perdeu uma bola boba, o time ficou meio nervoso. E não criou nada, quer dizer, só nós criamos, eles não criaram nada. Mas estava muito difícil jogar e o nosso time às vezes querendo embolar pelo meio. Quando num jogo desse você tem que abrir a defesa dos caras, né? E a gente estava insistindo em jogar pelo lado esquerdo, quando o lado direito era muito melhor. Todas as nossas melhores jogadas começaram do lado direito, todas. A única que começou pelo lado esquerdo foi a única boa jogada que o Keno fez, a única. Ele fez a única jogada que ele sabe fazer porque ele insiste em não acreditar nele. Que é jogar a bola na ponta, correr, porque ninguém pega ele, mas ele insiste em não fazer isso. Não sei se é por insegurança, não sei por que ele não faz isso. Enquanto isso, e olha que eu tenho falado isso, já não é a primeira vez, já falei isso nos últimos 5 vídeos, eu falei pelo menos 4. Que o ataque do Fluminense vai ser Douglas Costa, Cano e Arias. E que o Renato Augusto, quando entrar em forma, e está entrando, o Ganso vai ter que correr muito mais do que ontem. Porque o Renato Augusto é um cara que tenta fazer gol. Então, a única chance que o Keno teve foi com aquela jogada tradicional dele de cortar para o meio e bater, e a bola ia entrar se não bate no Arias, impedido. Foi a única coisa boa que o Keno fez no jogo inteiro. Infelizmente estava invalidado e a bola entraria. Fora disso, foi aquela chance do Cano, que foi uma jogada pela direita, central, a bola passou pelo Keno, o Cano trava atrás, matou e quase sem ângulo acertou um canhão em cima do goleiro. Depois teve aquela jogada tradicional do Fluminense pela direita, que jogaram para trás, o Cano matou, chutou, mas ela saiu mascada e o goleiro pegou. Então, basicamente foi isso. No primeiro tempo ainda teve mais uma jogada que não tô, foi o Martinelli, que a bola sobrou para o Martinelli, mas o goleiro estava muito em cima. Não dava para o Martinelli tirar do goleiro, a distância era muito pequena. Eles não fizeram nada. Quando chegou no segundo tempo, que começaram a acontecer as substituições,
o time melhorou e o time deles também ficou meio apavorado. Embora eles tenham tido uma chance, uma jogada individual, que a bola chegou no Fábio, o Fábio se antecipou e pegou. Foi a única coisa perigosa que eles tiveram o jogo inteiro. E depois o time começou a crescer. Depois que entrou o Douglas Costa, o Marcelo e o Renato Augusto, aí o jogo ficou a nosso favor, do jeito que a gente gosta. E foi uma oportunidade, os buracos foram aparecendo. Douglas Costa ganhou todas, né, indo à linha de fundo de perna canhota. Ele ia até a linha de fundo, jogava para a canhota para tentar achar alguém. Até que o Samuel Xavier achou o Arias, lá na esquerda. O Arias só encostou a cabeça certinho e matou o goleiro. Depois o juiz marcou um pênalti que o colombiano não quis marcar lá em Quito. Igualzinho, o cara pisou no pé do Renato Augusto e ele marcou na hora, pênalti. E o Arias bateu o pênalti como todos os jogadores deveriam bater. O pênalti deve ser batido daquela maneira que o Arias bateu. Aquele é o pênalti indefensável. O goleiro pode se mexer antes, se bater um palmo mais para cima, aí é tranquilo. É indefensável, em qualquer dos dois cantos. Não existe condição de nenhum goleiro, nem com 2,10 metros chegar na bola. Porque ele tem que, um cara de 2,10 metros pesa 100 quilos. Ele não consegue elevar 100 quilos, quer dizer, o próprio peso, para uma altura sem tomar distância, sem correr. Então é o pênalti indefensável. O Arias bateu o pênalti indefensável, 2-0. E digo mais, com -1, porque a expulsão do John Kennedy foi aquela expulsão. Ele realmente não teve intenção nenhuma de fazer aquela falta no cara, mas fez. Então não tinha alternativa. Se ele tivesse tentado tirar o pé para na hora do VAR o cara olhar e falar, não, ele não teve intenção nenhuma, não machucou, mas não teve jeito, foi expulso. E ele não estava bem, tinha dado uma cabeçada para longe pra caramba. Ele é muito forte, né? Ele vai para o corpo a corpo e se garante que ele é forte, acho não. Mas ainda assim, com -1, o Fluminense mandou no jogo, e se tem mais 10 minutos, o Fluminense ia fazer outro gol. Porque os caras ficaram perdidos. Depois que levar o segundo gol, os caras ficaram perdidos. E fez justiça. Eu não tenho esse negócio de, fomos vingados. Não. Eu acho que a Libertadores de 2008 deu aquele alívio pra gente em 4 de dezembro de 4 de dezembro de 2023, quando nós ganhamos do Boca. Aí a gente falou assim, conseguimos, era um título que já devia ter acontecido em 2008, aconteceu agora, pronto. Agora, ontem eu não vi rivalidade, não tive vingança, nada disso, era outro time da LDU, era outro time do Fluminense. Não tem nada, a gente perdeu para a LDU em 2008 e em 2009, na Sul-Americana, por 2 motivos. Um, jogamos na altitude. Jogar na altitude, saindo do Brasil e ir para jogar, e contra a Sul-Americana foi uma maldade. O Fluminense ficou 40 horas viajando, porque saiu de Recife, foi para o Rio, do Rio foi não sei para onde, até chegar em Quito. Chegou e foi jogar, que é o time morto. Mas os 2 jogos a gente tirou a diferença aqui. Só que na Libertadores, naquele ano de 2008, foi o primeiro ano que passou a não valer gol fora de casa. Senão o Fluminense teria sido campeão da Libertadores. Mas a gente perdeu por esse motivo, da altitude, e principalmente pelo Amarília e pelo Baldassi roubarem, principalmente o Baldassi. Descaradamente, o Amarília expulsou o Fred. Tudo bem, a gente não vai discutir. Mas ele não expulsou o goleiro dos caras, que pegou uma bola com a mão. Ele era o último homem, saiu da área e fez uma mão. Não levou nem cartão, era para ter sido expulso. E o Baldassi, não preciso falar nada, mandou repetir pênalti na disputa de pênalti, que o Thiago Neves foi um babaca de repetir, eu não teria repetido. O cara apitou, eu fui lá e fiz o gol. E não deu aquele pênalti escandaloso no Washington. Nós fomos roubados. Foi por esses 2 motivos, muito mais pelo segundo motivo do que pela altitude. Mas ontem não tinha esse negócio de, é a LDU, a raiva, a vingança, nada disso. O time de ontem jogou bem, o Fábio só foi chamado para prestar serviço naquela bola que ele encaixou no início do segundo tempo. Samuel Xavier, jogo bem, mas muito nervoso. Eu estava comentando com a minha esposa, o Samuel Xavier e o Diogo Barbosa estavam completamente alterados. O Samuel Xavier conseguiu ser expulso depois que saiu do campo. E o Diogo Barbosa estava doido para ser expulso. Não tem o menor motivo.
Thiago Santos, tirando aquelas duas bobagens que ele fez de cruzar uma bola no primeiro tempo, jogou muito bem. Felipe Melo, também, sem problema nenhum. O Diniz fez aquela substituição que a gente já sabe que ele vai fazer. Marcelo entrou. 3 bolas que ele centrou deram jogada na ponta direita. 3 bolas seguidas. E não errou nenhum passe. André, bem, Martinelli correndo muito, mas o Martinelli ainda está devendo uma grande atuação, mas ele está correndo muito, ele está se esforçando pra cacete. Ganso foi bem acima do que vem jogando, mas ainda está faltando. John Arias, o nome do jogo. John Arias vem sendo o nome do Fluminense desde que voltou o campeonato desse ano. Todos os jogos ele foi o melhor do time. Todos os jogos, o que ele jogou, ele foi o melhor do time. Então não precisa falar nada. Principalmente ontem, os 2 gols foram dele. As grandes jogadas começaram com ele. Cano, sem oportunidade. O Cano ontem teve 2 oportunidades. Uma que o Keno brigou na bola, sobrou para ele, quase sem ângulo. E aquela que é uma jogada que normalmente ele mata. Mas a bola pegou mal, espirrou e foi fraca para o goleiro. E foi fraca porque foi em cima do goleiro, porque se pega mal, mesmo pegando mal, se fosse no canto, entrava. Se fosse num dos cantos. Keno, mal. As substituições. Guga, entrou bem, jogou pouquinho, mas entrou bem, entrou fazendo jogada mesmo com -1. Marcelo, bem. Douglas Costa, muito bem. John Kennedy, não. O John Kennedy foi uma figura apagada ontem. E o Renato Augusto, muito bem. Aparecendo em tudo que é parte do campo, levou o pênalti, chutou aquela bola tradicional dele, que a bola passou por cima, fez uma jogada de linha de fundo pela esquerda, sensacional, rolou para trás, aí o cara botou para o escanteio. Então, e o árbitro? A gente pode reclamar do árbitro que ele estava sendo conivente com a cera dos caras. Mas a gente não pode nem reclamar, porque o árbitro colombiano lá foi muito conivente conosco também. O que a gente estava reclamando que os caras fizeram ontem foi exatamente o que nós fizemos uma semana atrás lá em Quito. Acho que não é bobagem a gente ser honesto, né? Foi isso que a gente fez lá, tentando ganhar o tempo. Só que quando chegou faltando 3 minutos, a gente levou um gol. Senão a gente teria conseguido o nosso objetivo, que era o objetivo deles. Levar para o empate ou no máximo para o pênalti. Então, foi isso. Agora vamos pegar o Botafogo. Eu acho que o Fluminense tem todas as possibilidades de voltar, começar a jogar bem. Tem elenco, o elenco começou a mostrar por que é bom ter elenco. Ainda falta o Terãs explodir, que o Renato Augusto e o Douglas Costa já começaram. Quero ver o colombiano de 19 anos que ainda não jogou. O Jean, esqueci o nome dele, Lucumbi, um negócio desse. É um nome esquisito. Esse cara eu quero ver ele jogar. O Speed Gonzalez lá, o Johnny, foi embora. E, por último, teve essa notícia que o Fluminense está querendo contratar um goleiro paraguaio. Eu acho isso chato. Porque o Fluminense acabou de contratar o Felipe Alves. O Fábio é o titular absoluto. O Vitor Eudes, quando foi chamado agora, jogou muito bem. É um cara de 25 anos. Então eu não vejo motivo para o Fluminense começar a pensar em goleiro agora. A não ser que ele vá buscar um goleiro classe AAA. E não é o caso. Então eu acho uma notícia que só serve para atrapalhar. Eu acho que agora é Botafogo. Espero que o Fluminense vença o Botafogo para a gente manter a nossa colocação no Carioca. O sábado o Flamengo vai ganhar. Madureira vai ser campeão da Taça Guanabara, campeão do turno, que eu acho que devia ser mais valorizado. Vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que o Campeonato Carioca podia ser um turno só, corrido, como foi agora, o campeão seria o Flamengo. E poderíamos ser nós se nós não tivéssemos entregado o jogo pro Volta Redonda e pro Volta Redonda e pro Boa Vista. Foram 4 pontos que nós perdemos, tristes. E o Fluminense e a Ferge fazer uma Taça Guanabara. Esses 4 que se classificam para jogar a final do Campeonato Carioca, podia ser a Taça Guanabara. Joga os 4 contra os 4, dali sai o campeão da Taça Guanabara. Vai ser melhor que o Campeonato Carioca.
porque são os 4 melhores times de um turno de classificação, que para mim é o Campeonato Carioca. Só a minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, não tem nada a ver, mas é só uma opinião minha, porque... Ou então acaba com os campeonatos estaduais, porque não tem motivo para a gente jogar esse estadual. Motivo nenhum. Ou então faz um campeonato carioca classificatório com 12, 16 clubes, que a grande maioria deles não joga nada. Uns classificam para a Copa do Brasil e logo depois é desclassificado, o outro vai jogar a Série D e também não se classifica. Então faz um campeonato carioca que sai em 3 e pega os 4 clubes grandes, aí faz uma Taça Guanabara. Só isso. Faz a Taça Guanabara e turno e retorno. Só isso. Taça Guanabara e turno e retorno. Com 7 clubes, turno e retorno são 12 datas, que é o que a gente tem. Pronto. Mas aí é um campeonato legal, uma Taça Guanabara legal, que é o Super Campeonato Carioca. Eu faria isso, pensaria nisso. E aí pode vender para a televisão, pode ter um prêmio decente para o campeão. É isso. Falou, gente. Saudações tricolores e até... domingo eu vou ao jogo, então até segunda-feira.